Sejam todos bem-vindos para mais um programa Espaço Inspiração. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa com mais uma pessoa muito especial. Como sempre, nossos convidados são especiais e hoje também temos um outro convidado especial que já vai se apresentar. É o Gregston Pereira, que nós chamamos carinhosamente aqui como Greg. Mas daqui a pouco ele fala um pouquinho da história dele. Eu sou o José Reginaldo, diretor da Espaço Solução. A Espaço Solução é uma empresa de consultoria em contabilidade e gestão, que já está no mercado há 20 anos. E com muita alegria, nesse ano de 2020, nós conquistamos a ISO 9001. E somos a primeira empresa aqui da região, primeira empresa de contabilidade da região, a ter o selo ISO 9001, o que nos deixa muito orgulhosos, buscando sempre a excelência na prestação de serviços para nossos clientes. Está comigo aqui também o Márcio, que já vai se apresentar, e durante todo esse tempo, né, de isolamento social, nós criamos esse programa chamado Espaço Inspiração. Espaço Inspiração é exatamente o que o nome diz. É para trazer pessoas que vão nos trazer aqui mensagens, contar um pouco da sua história, contar um pouco das suas conquistas, das suas lutas e trazer um pouco aí de inspiração para todos nós nesse tempo diferente que estamos vivendo aqui de pandemia, de isolamento social. Então sejam todos bem-vindos, caros amigos, telespectadores aí das nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos e estamos aí à disposição também para fazerem aí os seus comentários, as suas perguntas através do chat. Por favor, Márcio, te apresenta, por favor. Olá, tudo bem com todos? Sou Márcio, executivo de relacionamento da Espaço Solução, das contas da Espaço Solução de todos os nossos clientes. É um prazer imenso participar de mais uma edição do Espaço Inspiração com uma pessoa especial, uma pessoa que a gente quer muito bem, que é um dos nossos parceiros da Espaço Solução. Agradeço a oportunidade mais uma vez e vamos tocar o barco juntos aí, nessa nova etapa. Muito bem. Queremos agradecer a todos, né, que já passaram por aqui, né, batendo esse papo com a gente. Eu gosto de dizer isso, que a cada edição da Espaço Inspiração é como se fosse uma aula para mim. Eu acredito que para o Márcio também e para todos aqueles que assistem, porque a gente está falando de muitos assuntos, né, temas muito variados e a gente tem aprendido bastante. E todos, né, que passaram por aqui já foram especiais e são especiais. E hoje nós temos aqui uma pessoa de tecnologia. Tecnologia corre nas veias dele, faz o coração dele bater. Então, aqui estamos aqui com o nosso amigo Greg, e ele está falando lá diretamente dos Estados Unidos. Por favor, Greg, seja bem-vindo. É um prazer, uma grande alegria estar aqui contigo. E, por favor, se apresente aí. Quem é o Greg? Obrigado aí, Reginaldo, Márcio, todos aí que estão nos assistindo, tá? Bom, quem que é o Greg? O Greg, ele é um engenheiro, tá? Eu me formei no Instituto Nacional de Telecomunicações, aí na Tel, em Santa Rita do Sapucaí, né? E de lá para cá eu tive uma carreira muito ligada ao empreendedorismo, tá? E trabalhei em vários setores, mundo afora, né? E nas minhas últimas conquistas, né, eu me tornei sócio cofundador da Neurobrink, né? E agora aqui nos Estados Unidos, né, eu já estou começando com uma nova empresa, que é a For You LLC, ok? E estamos explorando agora o mercado norte-americano. Vamos sair um pouquinho, né, do Brasil e começar a explorar o mercado americano. Maravilha! O Greg, fala um pouquinho para a gente aí da sua jornada. Como é que foi o início, né, da sua carreira, né, até chegar, né, com a Neurobrink e aí com o empreendedorismo também na veia e agora explorando aí o mercado americano. Fala para nós um pouquinho aí dessa trajetória sua. Reginaldo, as dificuldades, né, as conquistas.
É engraçado. Eu sou natural de uma cidadezinha do norte de Minas chamada Montes Claros, tá? Capital do norte de Minas, saudosa Montes Claros, né? E eu assim, se eu tiver de falar assim, a quem eu agradeço por estar hoje aqui e tudo, né? Eu agradeço a minha mãe e meu pai, né? Que são vivos e a saudade bate, né? Mas você imagina alguém do interior com sonhos, né, de alcançar o mundo. E eu saí com 17 anos de idade de Montes Claros e fui me aventurar, né? E na realidade eu tinha praticamente assim um salário mínimo para me sustentar, que era o que meus pais podiam bancar. E como você sabe, para você entrar na Universidade Federal, você precisa de muito estudo e muito investimento, principalmente na época do ensino médio, né? Pré-vestibular, essas coisas que a gente não tinha lá na região e nem condições financeiras para isso. E eu ingressei numa escola particular, né? De renome nacional, e na Inatel estava começando a se despontar no mercado nacional, né? Como uma potência da área de ensino. E eu tinha praticamente 6 meses para poder tentar um crédito educativo, arrumar um jeito, trabalhar, me sustentar. E foi aí que, dentro de, já com 18 anos de idade praticamente, entendeu? Eu abri minha primeira empresa, né? E o que eu podia fazer? É aí que, como diz o ditado, a necessidade faz o sapo pular, né? E eu peguei um computador emprestado, olha para você ver as loucuras, não sabia nada de empreendedorismo, não sabia nada, entendeu? O que eu tinha? Eu tinha vontade e sangue nas veias, era isso que eu tinha. Arrumei um local emprestado numa indústria, o cara me cedeu um espaço, entendeu? E em troca disso, a empresa que eu montei foi uma empresa de processamento de dados para contabilidade. Eu digitava as planilhas num computador 286, entendeu? E imprimia numa impressora matricial de 132 colunas, né? Acho que eu falando isso aí, o pessoal mais novo falou assim, o que você está falando e tal? Mas existia isso, existiu, isso chegou a existir. Naquela época nem internet tinha. Né? Então, quem dominava um pouco a parte de computadores, né, era privilegiado naquela época. E ter um computador era um bem de consumo que não era todo mundo que tinha acesso. Peguei um computador emprestado, um local emprestado, um software emprestado, entendeu? E montei minha empresa, primeira empresa, entendeu? O contador da época me dava consultoria, eu fazia o serviço da contabilidade da empresa que me cedia o local e depois eu comecei a montar. Eu abri uma outra empresa para trabalhar mais na parte de informática, arte final, design gráfico, entendeu? Eu montei painéis eu desenvolvi graficamente em computadores painéis que hoje, na época, né, foram para a Elibras em Itajubá, entendeu? Para painéis de helicóptero, entendeu? Tickets de passagem para empresa de ônibus, entendeu? Catálogos para empresa, painéis de equipamentos, né? E fui ganhando a minha vida, tendo meu sustento, né? Com as minhas as próprias ações, né? E aí, um belo dia, eu falei assim, olha, cansei de estudo, entendeu? Me formei, né? Me formei, falei assim, quero fazer uma coisa maluca, né? Fechei minhas empresas, eu tinha 3 empresas abertas. Fechei as 3 empresas e falei assim, ó, vou me aventurar em São Paulo. Saí do sul de Minas, né, com a mão na frente e outra atrás, pedindo ajuda para os amigos, parentes dos amigos, entendeu? E acabei conseguindo, né, um cargo de confiança, né, um cargo político, vamos assim dizer, mais técnico, político, para ser chefe do serviço de radiointerferência do Ministério das Comunicações do Estado de São Paulo. Né? Ou seja, era um cargo, não tinha salário, mas tinha muita responsabilidade, entendeu? Era um cargo técnico. E comecei ali fazendo, imagina o que é um serviço de radiointerferência, receber reclamação de PX, interferência de televisão, interferência de máquina, não sei o que, tudo chegava e não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha gente, não tinha nada. Eu tive que montar uma equipe para o Ministério das Comunicações para trabalhar tudo isso. O pessoal gostou do meu serviço e falou assim, olha, eu acho que você tem envergadura para poder assumir mais coisas. Então é o seguinte, a gente quer passar o serviço de fiscalização inteiro do Estado de São Paulo para que você gerencie. Eu falei assim, como é que é? Eu falei assim,
Agora você é o chefe do Serviço de Fiscalização do Estado de São Paulo. Você topa, professor? Topo? Entendeu? Vamos lá. E eu passei a ser o chefe do Serviço de Fiscalização do Estado. Aí nós estamos falando de fiscalizar rádio, AM, FM, todos os serviços de retransmissão de TV, as emissoras de TV como Rede Globo, naquela época existia a Rede Manchete ainda, entendeu? E tudo isso, entendeu? Debaixo, né, de uma pessoa que não tinha muita experiência, mas tinha muita vontade. Então, o que mais foi maluco nessa trajetória é que o departamento cresceu 600% na minha mão, entendeu? Aí o pessoal de Brasília, né, do Ministério das Comunicações de Brasília, foi lá, o que você está fazendo aí? Entendeu? O que está acontecendo aí? Como é que você consegue, sem recursos, sem gente, sem carro, sem veículo, como é que você cresce o departamento 600%? Né? E eu falei assim, bom, com muita dificuldade eu consegui automatizar alguns processos, né? Então, por exemplo, imagina o tanto de reclamação que você tinha, né? Aquelas reclamações chegavam e você tinha que ler tudo, você tinha que definir o que é isso, o que é aquilo, depois você tinha que passar tudo para outra pessoa ler. Então, era um sistema totalmente arcaico e manual, né? E eu peguei e desenvolvi um banco de dados, um programinha bobo, entendeu? E fazia o seguinte, olha, se for isso aqui, eu criei uma carta padrão, a resposta é essa. Se for isso aqui, a resposta é aquela. Se for aquilo ali, a resposta é aquela. Se for isso aqui, deixa que isso aqui a gente precisa analisar. Então, quando eu apertava um botão, chegava tudo aqui, pum, saía disparando carta, ofício, não sei o quê. E praticamente com 2 mãos eu conseguia fazer a coisa acontecer, entendeu? Aí eu já começo a colocar a tecnologia, entendeu, dentro dos meus trabalhos, né? E de lá para cá eu fui engenheiro, trabalhei no mercado de telecomunicações no Brasil e fora do Brasil, mercado de fibra ótica, trabalhei em empresas grandes como a Promon, engenharia, no processo de telefonia celular, né, da Telemig celular, né, Estado, capital ali, a parte toda. Trabalhei também na Nortel Networks, que era uma empresa canadense, empresa fantástica, que desapareceu por questões de má gestão, alguma coisa, mas uma empresa assim espetacular, entendeu? Onde eu fiz uma escola, tanto a Promon quanto a Nortel foram a base de foram escolas, né? Foram escolas para mim. E da Nortel eu trabalhei em várias empresas, né? Quando eu saí de lá, trabalhei numa empresa chamada Tecnosistema, implantei a TIM na região centro-oeste, fui diretor de operações, implantei vários projetos como Brasil Telecom, no sul do país, centro-oeste, trabalhei para Claro, trabalhei em outras implantações com empresas de telecomunicações, até que eu falei assim, ó, cansei, não quero mais engenharia, entendeu? Vou dar um turn-off na minha vida, entendeu? E entrei para o ramo de educação, montei uma escola de educação infantil, berçário e escola de educação infantil em 2003, em Carapicuíba. Entendeu? É engraçado dizer isso, cara, mas quando eu trabalhava na Nortel, a gente tinha uma questão de ganhar ações ou ganhar premiações, né? E exercer essas ações depois de um certo tempo. Programa de retenção. E a minha esposa também trabalhava na Nortel, então ela tinha um tempo maior de casa, a gente tinha umas ações. E um belo dia, né? As ações da Nortel valiam $96 cada uma. E a gente, se vendesse naquele dia, a gente tinha condição de comprar um imóvel que hoje, né? É a Escola Janela para o Talento em Carapicuíba. Né? Então a gente falou assim, ó, bom, vamos deixar as ações vão subir, a expectativa, entendeu? E aí uma luz, né? Deu na gente, principalmente na minha esposa, ela tem uma luz muito grande, né? E ela falou assim, não, nós vamos vender porque eu preciso, hoje eu tenho condição de comprar, se amanhã der uma merda eu não tenho. Bom, a ação da Nortel, depois daquela semana, depois que a gente vendeu numa sexta-feira, depois ela entrou em ramp down até chegar a centavos de dólar e desaparecer na bolsa de valores. Puxa vida. Então, iluminação. São coisas que acontecem. A gente precisa de sorte também. Não é só trabalho, entendeu? A gente precisa ter sorte também. E aí nós tivemos. Então eu comprei um puta do imóvel. A Escola Janela é um imóvel, entendeu? Que tem 3.400 metros quadrados. Era muito para ser uma casa.
Então vamos transformar isso aqui numa escola. Entendeu? A gente tinha um projeto muito bacana, entendeu? De trabalhar a estimulação sensorial para crianças, né? Esse projeto era do Dr. Rogério Velo, pai da minha esposa, entendeu? Ele era médico, pediatra, chefe da cadeira de pediatria da Universidade Federal do Espírito Santo, uma pessoa iluminada também, bacana. E em vida ele desenvolveu todo o programa pedagógico, né? Junto com a Anaíde, a Janela para o Talento. E por que é interessante? Por que eu quero citar esse fato para vocês, né? Isso norteia muito a questão de muitas empresas, né? Você está além do seu tempo, às vezes não é bom, entendeu? Porque imagina você em 2003, você fala assim, poxa, eu tenho uma escola aqui cujo foco é estimulação sensorial. O quê? Estimulação sensorial. Entendeu? Mas aí, né, anos depois, né, nós sofremos uma rejeição muito grande do mercado, porque todo mundo achava que a gente estava com modismo, né? E, na realidade, nós, seres humanos, aprendemos através das nossas vias sensoriais, né? Então, um programa que entenda como você aprende é o melhor programa para ensinar. Verdade. Entendeu? Então, essa é a grande verdade. Se você sabe como você aprende, você sabe como ensinar, pelo menos. Como ensinar. Então, essa era a filosofia básica, né? Mas isso não era compreensível em 2003. Ô, Greg, desculpa te cortar, mas já te cortando um pouquinho, né? E toda vez que a gente conversa contigo, né? Eu até estava comentando, até com o meu filho de você. Você é uma pessoa que nos estimula demais, né? Porque você é uma pessoa de cabeça pensante. Eu fico feliz até de ouvir a tua história, né? Que você veio, me parece até de família humilde, né? E aí correu por si só, né? Teve o apoio do seu pai e da sua mãe, uma educação, né? Sobretudo quando as pessoas vêm do interior, é aquela educação mesmo, aquela coisa bem de paz do interior e tudo mais. E aí bênção, eu peço bênção de bênção e tudo mais. Isso é coisa linda. E aí desbrava toda uma questão, né? No estado de São Paulo, em São Paulo, no mundo e tudo mais. Mas quando me chamou muita atenção, e aí você já estava entrando nessa história, referente ao trabalho que vocês desenvolvem, tanto que vocês desenvolveram na Janela para o Talento, e desenvolvem na Neurobrink, né? Quando eu e o Reginaldo estivemos na Janela para o Talento, né, vocês têm uma sala lá, e essa sala me chamou muita atenção. E eu gostaria que você falasse, se possível, mais detalhado, para que as pessoas entendessem esse trabalho fantástico que vocês realizam, né? E o que vocês querem trazer também para o Brasil, esse trabalho. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, para vocês entenderem o que é essa sala, tá? Essa sala, ela é fruto de uma indignação minha, né, como engenheiro dono de escola. Né? Lá em 2016, né, eu me fiz a seguinte pergunta, né? Legal, se a engenharia hoje fosse capaz de inventar uma máquina do tempo e fosse lá no século XVIII e trouxesse um médico e falasse, vem aqui para 2020, vou enfrentar o coronavírus, entendeu? Você tem aqui o computador, você tem tudo, vai para um hospital tipo Albert Einstein, vai praticar medicina, ele não sai do lugar, sai correndo de lá, porque ele não consegue fazer nada. Se a gente trouxesse um engenheiro lá do século XVIII, né, e falasse assim, poxa, vai para uma indústria 4.0, entendeu? Tá aqui todos os softwares para poder fazer o controle de automação, pode trabalhar. Ele não sai do lugar. Mas se você trouxer um professor lá do século XVIII entregar um giz e um quadro negro, ele dá aula. Entendeu? Aí eu pensei, caramba, isso é inquietante, não é não? Isso não incomoda? Né? Isso me incomodou. Eu falei assim, bom, então eu vou inventar uma sala de aula que se a gente trouxer o lazarento do professor lá do século XVIII, ele não vai dar aula aqui também. Entendeu? Pelo menos na Janela do Talento ele não dá. E nós inventamos uma sala multissensorial, uma sala em formato de parque ou um parque em formato de sala, você escolhe. Entendeu? Então nós criamos, né, o IUP 6D, né? Ela é uma sala totalmente voltada para estimulação sensorial, né? E ela pega, eu vou tentar colocar para vocês aqui, não sei se eu consigo, eu sou da área de tecnologia, mas eu nunca uso mas aqui deve ter um sistema de share screen. Você podia permitir aí, cara?
Consigo compartilhar aí? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Essa é uma sala, tá? Essa aqui funciona dentro da Escola Janela para o Talento, aí em Carapicuíba. Imagina uma sala onde você programa, por exemplo, um filme, tá? Essa sala ela tem efeitos de vento, de chuva, luzes, aromas, cores, bolhas de sabão e estimulação tátil. Ou seja, imagina que você precise, né, estimular uma criança, né, que tem a hipersensibilidade, principalmente crianças de inclusão, dentro do espectro autismo, ou com hiperatividade, ou com transtorno do déficit de atenção, entendeu? Esse dispositivo funciona muito bem para esse tipo de público, né? Mas imagina só uma sala onde você, através de um filme, né, que é projetado, você consegue programar este filme, né, para que durante cenas ele reaja, por exemplo, com o ambiente. Ou seja, se tiver uma cena de alguém comendo alguma determinada fruta ou uma laranja, por exemplo, você consegue disparar o aroma da laranja naquele momento em que aquela cena está passando. Se eu tiver cenas de chuva, eu vou ter chuva, a sala vai chover dentro da sala mesmo. É um spray de água para simular chuva. Não chega a molhar, mas é a sensação de chuva, vento, bolhas de sabão, luzes. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar o filme para vocês verem. Vou deixar nessa posição aqui, tá? Acho que dá para vocês verem a sala reagindo ao filme. Vento, aromas. Cores vão mudando, né? Chuva. Bolhas de sabão. Bacana. Aroma de banana. Espetacular. Bom, eu acho que aqui vocês tiveram uma noção, né, do que é essa sala, né? E aqui a gente tem atividades desde fazer aplicações com raciocínio lógico matemático, alfabetização, trabalhar problemas ligados ao autismo, né, como praxia da fala, hipersensibilidade tátil, a parte de sensibilidade alimentar, né, ou seletividade alimentar. Então, tudo isso aqui é trabalhar de forma lúdica. Então, a gente tem casos, por exemplo, né, eu gosto de citar um exemplo bem engraçado na Janela para o Talento, né? A gente tinha 2 crianças lá, crianças de inclusão dentro do espectro autismo, crianças com 5 e 6 anos que nunca tinham comido fruta na vida delas, né? E eu perguntei, né? Eu como engenheiro, né? Eu não tenho, eu desenvolvi a ferramenta, né? Quer dizer, eu fui um dos desenvolvedores, eu sozinho não desenvolvi nada, entendeu? Mas assim, a idealização do produto, né? Para ser uma ferramenta veio da engenharia. Mas o conceito básico do que fazer com ela, entendeu? Cabe aos especialistas, como professores, como psicólogos, né, terapeutas ocupacionais, fono e tudo mais. E naquela ocasião eu perguntei para a psicóloga e para a TO, né, dessas crianças, vem cá, por que demora tanto tempo? Né? E eles falaram, poxa, olha, é assim mesmo, entendeu? Precisa de muita estimulação e leva-se anos e tudo mais. Bom, o engenheiro funciona diferente, né? O engenheiro precisa de ter uma programação, ou seja, né, na cabeça do engenheiro fala assim, bom, demora muito tempo, onde é que isso termina? Entendeu? Eu preciso do dia, mês e hora para esse negócio acabar.
entendeu? E essas respostas não existem, entendeu? Na psicologia ou na questão da psicopedagogia, né? Por quê? Porque cada ser humano é único, então o teu tempo é diferente do meu, que é diferente do outro, né? Então isso são variáveis que não dá para você padronizar. Mas o engenheiro, tá? Ele pensa diferente. Ele fala assim, olha, independente disso, se está sendo feito disso, demora muito tempo, vamos tentar de outro. Se não der certo, a gente tenta de outro. Se não der certo, a gente faz a combinação de tudo aquilo que deu certo nas outras opções e a gente arruma um modelo que seja mais viável. E foi aí que nós propusemos, né, dentro dessa sala, 3 atividades com essas crianças, né? Essas atividades demoraram 3 horas e meia numa tarde. Logo depois dessas atividades, elas comeram a primeira fruta da vida delas. Ou seja, nós estamos falando em detrimento de 3 horas e meia e 2 anos e meio de terapia. Não que isso seja uma questão comum, que isso sempre vai acontecer. Bom, mas aconteceu, entendeu? Isso requer estudo científico, para ter validação e tudo mais, isso tudo requer, né? Essa sala, por exemplo, ela foi alvo, né, de um projeto de pesquisa junto à Faculdade de Medicina da Santa Casa, né, e a gente tem a comprovação científica, né, de que o modelo é eficaz, né, para crianças típicas, né, e traz um aumento de performance de 31%, né, se comparado a um grupo controle e um grupo experimental. Entendeu? Então, isso a gente sabe o que está fazendo, a gente não está fazendo do achismo, entendeu? Então, a gente teve cuidado de ir fazer uma pesquisa científica em cima disso e comprovar cientificamente, entendeu? Então, isso que é o legal, né? E essa sala, hoje, a gente comercializa ela para clínicas que trabalham, né, com a reabilitação de crianças autistas. Então, a gente tem essa sala hoje em Fortaleza, Mossoró, Belém do Pará, São José do Rio Preto, Contagem, Minas Gerais, né, aí em São Paulo, né? E as próximas, acho que vão ser 2 APAES em Minas Gerais, né? Muito bom. Maravilha. O Greg, agora, toda essa tecnologia aí, ela é desenvolvida pela Neurobrink. É isso mesmo? Explica para a gente como é que funciona a Neurobrink, como surgiu a Neurobrink e de repente, o que se pensa da Neurobrink, né, para espalhar essa boa notícia aí, essa sala aí pelo Brasil inteiro, ou de repente até em termos aí mundiais, né? Existe esse pensamento? Como é que surgiu tudo isso aí e a Neurobrink? Bom, a Neurobrink, ela é a gente chama de spin-off, né? É quando você tem uma ideia que nasce dentro de uma empresa, certo? Mas que não é o core business daquela empresa. Então, aquela ideia sai com um grupo de pessoas, entendeu? E forma uma outra empresa. Então, a Neurobrink nasceu dentro da Escola Janela para o Talento, aí em Carapicuíba, certo? E ela foi incubar, né, a ideia, o projeto de empresa e tudo mais, o protótipo foi incubado, né, no Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Lá existe um ecossistema, né, de desenvolvimento de indústria de tecnologia, né, que é chamado Vale da Eletrônica, né, em Santa Rita. E nós optamos, né, eu como ex-aluno da universidade, da faculdade, né, do Inatel, eu tinha alguns privilégios, né, de ter direito a uma incubadora, né, de submeter um projeto, passar por uma banca examinadora, e se eles achassem que isso era viável para o mercado, né, eles iam me dar toda a estrutura, né, para poder montar a empresa lá dentro e desenvolver o produto lá em Santa Rita. Então, nós desenvolvemos um produto lá, ok? E de lá a gente espalhou, né, está começando a espalhar a ideia das salas, né? E eu vim para os Estados Unidos já em 2018, né, com a ideia de montar a Neurobrink aqui nos Estados Unidos também, né? E desenvolver, né, a questão tecnológica. Hoje a Neurobrink, cara, ela ampliou um pouco, diversificou um pouco, porque se você for olhar, né, muita gente me pergunta, né, Greg, e aí, como é que essa questão de tecnologia, inteligência artificial, como é que vai acabar com muito emprego? E eu falo, vai, entendeu? Vai acabar, entendeu? E assim, você vê coisas surgindo com base em inteligência artificial que são recursos muito óbvios que vão substituir o ser humano. Eu cito por exemplo, uma criança autista. Como é que você diagnostica uma criança autista? São alguns comportamentos, entendeu, que
apontam, né, para que aquela criança tenha características autistas, né? Uma delas é foco ocular, entendeu? Então, se você está conversando com uma pessoa autista, dificilmente ela vai olhar no teu olho, entendeu? Ela não tem aquela questão do foco ocular, tá? Isso é uma característica muito comum, tá, no autista. Então, hoje já tem máquinas, entendeu, que detectam essa questão, né? São programas de computador com câmeras que vai detectando, né? A Neurobrink, por exemplo, já tem um software, que a gente chama de machine learning, né? Ou seja, a gente está ensinando uma máquina a aprender, né, através das câmeras, para onde o olho humano está olhando, né? Para onde, qual é o comportamento da face humana, né? Mediante a um ponto na tela. Então, a gente bota pessoas, né, de diversas etnias, locais, entendeu? E vai treinando esse computador. Esse computador vai vendo um monte de opções, entendeu? Mas a regra é que você treine pessoas que estejam típicas, ou seja, pessoas que conseguem ter foco ocular. Porque a partir do momento que você botar uma criança autista, ela não vai ter o mesmo comportamento, o computador vai falar assim, ó, isso aqui não é. Esse aqui não é um cara normal. Então, se ele não tem foco ocular, então ele tem uma probabilidade, né? Ele não crava o diagnóstico. Mas ele é capaz de mostrar com precisão um detalhe que o olho humano, né, a percepção humana não tem. Certo? Então, isso a máquina vai substituir. Hoje nós investimos, por exemplo, em inteligência artificial, entendeu? Para poder trabalhar em termos de prognóstico, em termos de reconhecimento facial, entendeu? Em termos de comportamentos, né, de crianças, né, para que a gente possa devolver para o terapeuta, né, um estudo baseado em fatos, né, que se você tem que ficar olhando o tempo inteiro, ou ter que monitorar todo o tempo, entendeu? Seria um custo muito alto, entendeu? Então, são tecnologias que vão dominar o mundo, entendeu? Hoje eu tive uma notícia, por exemplo, de uma nova tecnologia, né, que chama, se eu não me engano, é IGP3, vou verificar aqui o nome dela, entendeu? Mas é uma tecnologia que ela auxilia, né, desenvolvedores de programa, né, a programar, ou seja, você escreve uma linha lá, eu quero, né, você fala para o programa, eu quero que você desenvolva um programa que faça isso, isso e isso. Aí, em questão de segundos, ele te devolve o programa feito. Entendeu? O Greg, a gente vendo essa sala e tudo que você está falando, a gente tá indo para o futuro, está indo lá para frente. Eu e o Márcio disse no começo, a gente visitou a Janela para o Talento, a gente entrou nessa sala e nós tivemos, né, toda essa situação, assim, digamos assim, de estimulação sensorial. A gente viu lá dentro da sala, realmente, os odor, o cheiro, né, o vento, né, caindo sim as gotículas de água, enfim, a gente foi percebendo tudo isso, né? Questão de clima, de aroma e tudo mais. Isso é muito disruptivo. E a gente está vendo que a tecnologia, ela realmente está invadindo tudo, e principalmente a educação. A gente tem ouvido muito aí, quem não entrar nessa nova economia digital vai ficar de fora. Como você vê, então, aí o futuro das escolas, o futuro do ensino, não só no Brasil, como você conhece bem o Brasil, mas de repente o futuro do ensino aí de uma forma global? Então, assim, a percepção que eu tenho, Reginaldo, é que a educação, principalmente no Brasil, tá? Ela engatinha com passos assim bem pequenos, entendeu? Nós estamos anos-luz, entendeu? Do que deveríamos estar, ok? O que eu quero dizer? Por exemplo, há um certo tempo, vou te dar um exemplo assim assustador que você vai falar assim, caramba, né? Eu tenho uma afilhada, né, que de 12 anos, que foi diagnosticada com câncer, né? Teve que sair da cidade dela e vir para São Paulo para tratar o câncer, né? E interrompeu as aulas, né? Naquela época, né, eu falei assim, poxa, eu como uma pessoa da área de tecnologia posso tentar ajudar. Então, o que eu fiz, né? Eu montei, né? Eu propus montar, porque isso não chegou a acontecer,
Eu propus montar um robô de videoconferência, né, para que ele possa ser inserido, né, dentro da sala de aula, transmitir as aulas como se fosse a minha afilhada estando lá, né, com captura de áudio, captura de vídeo, né, microfone, para que ela pudesse, do computador dela em São Paulo, participar das aulas, entendeu? E a devolutiva da escola foi o seguinte, olha, não, porque esse negócio de aula por videoconferência, isso não é legal. Né? Aí veio uma pandemia, entendeu? E a escola, todas as escolas tiveram que fazer, e aí agora? Você está entendendo? Então é o seguinte, nossa escola, tá? Os gestores da educação no Brasil não têm visão. Porque imagina só, se uma escola dessa pudesse, não tinha custo nenhum para elas, o investimento era todo meu, entendeu? Se eles tivessem aceitado aquela opção, eles já estariam saindo na frente nessa pandemia, porque eles já tinham um exemplo, um modelo que estaria para mostrar, olha, nós já fazemos isso, entendeu? Então, é isso que eu falo, as mentes que fazem a gestão da educação no Brasil, entendeu? Não entenderam o conceito básico, tá? Conceito básico. Nenhuma nação no mundo se tornou grande sem investir primeiro em educação. Esse é o ponto, tá? Haja visto Coreia, entendeu? Japão, Índia, tá? Você vai em Harvard, você anda em Harvard nos Estados Unidos, em Boston, entendeu? O que você vê de indiano, entendeu? Não é brincadeira. Você está entendendo? Então, o que esses países estão procurando, né? Tem até uma palestra de um cara, né? Falou assim, a pior arma contra os Estados Unidos chama-se B2. Né? O que é o B2? É o visto de estudante, tá? Norte-americano. Os Estados Unidos vai morrer por causa disso. Por quê? Porque toda a educação que era proprietária dos Estados Unidos hoje está aberta para todos os países através do visto B2. Entendeu? Então, essa é uma mensagem muito forte para o Brasil. Entendeu? Por quê? Porque quem quer ser grande investe em educação. Entendeu? Não tem outra maneira. Vocês não vão achar fórmula mágica em política, partido político, salvador da pátria, entendeu? Esquerda, direita, centro. Não existe equação nesta linha. Só existe uma equação para poder resolver o problema. É educação. E a educação no Brasil não está sendo gerida, né? Governo após governo, ela não tem uma gestão para poder alavancar o país. Por quê? Por que isso? Né? Porque isso é um trabalho a longo prazo. Eu planto aqui para colher 20 anos depois. Entendeu? E governo nenhum vai querer investir no negócio porque ele está pensando 4 anos apenas, entendeu? Então, esse é o problema. Então, a educação nossa hoje anda a passos de tartaruga, né? Então, isso é o maior problema hoje. Eu vejo porque é o seguinte, né? Eu monitorei todas as crianças, né, da Escola Janela para o Talento que hoje entraram na faculdade, que hoje se tornaram, né, futuros profissionais, né? E eu vejo uma característica muito interessante. Se você plantar lá na educação, na base, eu não estou falando da base, ensino fundamental, não. Estou falando na base, berçário, né? Berçário. O pai, por exemplo, que fala assim, ó, não, meu filho é muito novo para ir para a escola, ele está cometendo um crime. Ele está privando o filho dele, entendeu? De ter uma estimulação na melhor fase nossa, seres humanos. Por exemplo, né? Nosso ápice, sabe qual é o ápice do ser humano? Vocês têm ideia de qual é a idade do nosso ápice? Não. 6º ano de vida. Nós estamos assim, ó, a rampa ascendente até o 6º ano de vida. 6º ano de vida, acabou? Então, ó, até a nossa velhice. Ou seja, o nosso ápice do aprendizado é no 6º ano de vida. Pô, onde é que a gente tem que investir? Entendeu? É na primeira infância, entendeu? Ô Greg, eu tava esses dias, engraçado, bacana você entrar nesse papo aí, e eu até queria perguntar para ti o que você acha, apesar de ser engenheiro, que caiu na educação e a gente percebe o prazer que você tem em falar nisso, né?
estava discutindo de uma forma até, não vou dizer agressiva, mas de uma forma impositiva com alguns colegas, amigos meus, esses dias, falando sobre educação à distância, até que nós tivemos que evoluir muito mais agora, né? Porque educação à distância estava mais voltado para a parte da faculdade e tudo mais, tem esses aí, EADs aí e tudo mais, mas hoje os alunos aí do primário, enfim, por conta da pandemia, eles estão necessitando estudar, utilizando-se dos mecanismos da tecnologia, né? Eu, Márcio, sou a favor, tá? Penso que precisa ser melhorado a grade, né, o currículo, mas eu acredito nisso, né? Sinto que existe algumas, não que a educação ela tem que se tornar digital, que ela tem que se tornar desta forma. Eu acho que nada substitui o relacionamento, mas ela é uma ferramenta importantíssima, né? Existe uma resistência muito grande, como você muito bem disse, nos gestores, mas também existe uma resistência grande também no seio familiar. O que você tem a dizer com relação a isso? Você acredita também nisso? O que você acredita? Resistência ou não é o que temos para hoje. Você está entendendo? Então é o seguinte, você não tem escolha. Quando você não tem escolha, está resolvido, entendeu? A escola, se ela não fizer isso, se ela não fizer nada, o pai vai procurar uma escola que faça isso, porque ele também não quer ver o filho sem fazer nada, entendeu? Gente, uma coisa que tem que ficar muito bem clara, entendeu? É uma outra questão. Tá? Eu gosto muito de ir até a antropologia, até os fatos antigos, para poder gerar um conceito. Tá? Mas qual foi a primeira escola que apareceu no Brasil? Entendeu? Foi a escola dos jesuítas, né? Qual que era o intuito? Entendeu? O intuito era catequização, ou seja, pegar o índio, entendeu? E colocar os conceitos europeus, né? Igreja Católica, idioma português, entendeu? Esse foi o primeiro molde de escola no Brasil, ok? Depois o que aconteceu? As famílias portuguesas que vinham para o Brasil viram o seguinte: poxa, o índio tem escola, nossos filhos não têm. Aí começou a surgir a primeira escola particular, entendeu? Né? Que a escola jesuíta era pública, né? E aí começou a surgir a escola particular. Qual que era a missão dessas escolas particulares? Ok? Era educar. Entendeu? Era educar. Então é o seguinte: conceito, como é que se comporta, como é que se respeita, entendeu? Se não respeitar o pai e a mãe, pau apanhava na mão, entendeu? Era esse o conceito. Educação. Tá? Educação. Não era aprendizado. Aprendia algumas coisas e tudo mais. Mas o pai botava na escola para o filho ser educado, ok? Aí beleza. Aí num determinado momento alguém inventou a seguinte frase: educação vem do berço, entendeu? Ou seja, então a escola passou a ser uma fonte de conhecimento, né? Então, se a educação é do berço, nós precisamos nos reinventar. Como é que nós vamos fazer? Então isso aqui tem que ser uma fonte de conhecimento, porque educação é com os pais agora. Então, livre do ônus de ter que educar, vamos inserir conhecimento dentro da cabeça dos alunos, certo? Aí, no meio do caminho, né, alguém inventou um negócio chamado Google, né? E aí, onde é que está a fonte de conhecimento hoje? Entendeu? A fonte de conhecimento hoje está na internet, entendeu? Não está mais na escola. Entendeu? Então, a escola está passando por um momento de crise, por exemplo. Qual é o papel da escola? Já não é mais fonte de conhecimento. É simplesmente fornecer um currículo, um diploma, né? Então, aí a escola começou a perder um pouco de identidade. Entendeu? Por quê? Porque algumas escolas se reinventaram e descobriram que elas têm a função de educar também. Olha para você ver, vão voltar lá atrás. Vamos voltar. Mas por que a escola tem que educar se a educação vem do berço? Porque hoje o pai trabalha 10, 12, 13, 14 horas por dia. Entendeu? Quem é que vai educar essas crianças? As crianças ficam em tempo integral na escola. Se a escola não entender que ela tem que ser o veículo do conhecimento e uma base de apoio familiar, entendeu? Ela vai morrer, ela vai deixar de existir, porque, juro para você, você quer aprender alguma coisa, você vai no Google, você aprende.
entendeu? E se você não gostar do vídeo, né, do tutorial do fulano de tal, você vai para um outro tutorial, porque o cara é mais legal. Na escola, não. Se você não gosta do professor, você tem que amargar um ano com ele. Entendeu? Essa é a diferença. Então, as escolas estão se reinventando. Ou vão morrer. Ou vão morrer. Entendeu? No caso da Janela com Talento, tem uma estrutura fantástica de estimulação sensorial. Tem criança que passa 13 horas dentro daquela escola. Entendeu? E sai chorando porque não quer ir embora. Entendeu? Então, por que a escola tem que se reinventar? Porque ela vive, a escola, de um modo geral, vive um momento de crise. Essa pandemia não ajudou nada as escolas. Ela intensificou essa crise de existência da escola, entendeu? Ou então, ela fez a escola chegar no fundo do poço para poder renascer de novo. Tá? Então, a gente tem duas maneiras de olhar a situação. Pelo copo, o copo cheio, né? A metade cheia ou a metade vazia. Eu gosto de sempre ver a metade cheia do copo, entendeu? Então eu falo o seguinte, bom, momentos de crise são os momentos em que você está mais propício a se reinventar. É aí que você estimula, né? Você é estimulado, entendeu? A pensar em soluções. Entendeu? Então, ensino à distância é o que há para o momento e ele tem que ser aprofundado. Ele tem que ser uma maneira de interconectar pessoas, porque todo mundo fala isolamento social. Mentira! Nós estamos com distanciamento social. Tá? Distanciamento é uma coisa, isolamento é outra, porque hoje a tecnologia das videoconferências nos aproxima muito mais do que a gente era sem a pandemia. Entendeu? Verdade. Então nós não vivemos o isolamento social. Vai me dizer que, por exemplo, essas crianças, por exemplo, elas não se socializam. Se socializam, sim. Ah, mas não tem aquela coisa. Vai ter os momentos, sim. Vai ter as festinhas, vai ter... Entendeu? Isso é uma questão, né, antropológica do ser humano. Nós somos seres sociais. Nós necessitamos do contato físico. Abraço, beijo, entendeu? Aperto de mão. Nós necessitamos disso. Isso é uma questão intrínseca. Nós não vamos conseguir mudar do dia para a noite e não vai ser uma pandemia que vai mudar esse comportamento nosso. A gente pode fazer isso de forma diferente, mas a gente não vai perder isso. Tá? E a telemedicina, entendeu? Que é outro conceito que caiu, entendeu? A teleaula, essas coisas estão sendo aperfeiçoadas. Elas são necessárias, sim. Entendeu? Então, eu acho que nós vamos sair melhores dessa pandemia. Tá? Eu penso assim. Bacana, sensacional essa reflexão aí que você trouxe para a gente, principalmente isso de voltar, né, lá no começo e entender, né, como é que foi essa evolução aí da educação, da escola, né, para a gente também chegar até os dias de hoje. E realmente precisa se reinventar. E está dentro dessa situação, você usou o termo fundo do poço, eu concordo contigo, que o sistema educacional no Brasil, ele já estava caindo, e agora chegou-se no fundo do poço, e vai ter que se reinventar. E vai ter mesmo que se reinventar. Esperamos aí que os gestores, né, de educação no país, né, possam até ouvir a nossa conversa aqui para mudar um pouco, né, o pensamento, porque realmente é complicado. Da mesma forma que as escolas, né, muitas empresas, muitos pequenos e médios empresários, que é o vamos dizer assim, onde nós atuamos, né, com a Espaço Solução. E a gente também está vivendo esse momento de transformação digital. O que você pode dizer, você que tem o empreendedorismo na veia, né, você com 17 anos já tinha montado empresa, estava com 3 empresas estudando, e aí já mudou completamente de ramo, né, da engenharia, usando a engenharia para a educação. Isso é empreendedorismo puro. Então, o que você tem a dizer para nós, empreendedores, né, para os micro, pequenos e médios empreendedores aqui do Brasil, em relação a essa situação da tecnologia, de usar a tecnologia, de abrir também a mente e se reinventar para a tecnologia? Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, né? A tecnologia, ela é uma aliada, assim como ela pode ser uma vilã também, ok?
basta você saber dosar, né? E usar da melhor maneira possível, tá? Hoje, você dizer assim, olha, eu vou montar um negócio, uma empresa e não quero a tecnologia aqui. É possível, entendeu? É possível sim. Mas assim, as chances de sucesso são menores, né? Hoje você não consegue ter um negócio, né? Antigamente, qualquer negócio que você tinha que fazer um anúncio em jornal, em revista, as páginas amarelas, né? Hoje você não vive sem um Google, né? Anúncio em Google, anúncio em mídias sociais, Facebook, Instagram. Você não vive sem fazer live, né? Todo mundo tem que fazer live, tem que se expor, né? E aí você fala assim, isso é horrível. Cara, vai ver quanto que custa um minuto de televisão para você botar uma propaganda lá. É a maneira mais democrática que existe. Então isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque você pode, do nada, se transformar num grande player, né, das mídias sociais, entendeu? As condições que você tem são as mesmas, né? De uma grande emissora, entendeu? Você pode ter um alcance até maior dentro do seu segmento do que você fazer um anúncio caríssimo, né? E você pode até ganhar dinheiro também nesse negócio de mídia social, entendeu? Então, a grande verdade é, a tecnologia hoje, ela é fundamental para qualquer pequeno negócio, tá? Hoje em dia, são palavras que você não pode tirar do vocabulário de um empreendedor, né? CRM, né? Customer Relationship Management, sistema de gerenciamento, entendeu? Principalmente no Brasil, tem muita coisa que se você não mecanizar, automatizar, você tem que ter um batalhão de gente para poder fazer, entendeu? Então, mídia digital, Google AdWords, Facebook, essas coisas todas têm que estar muito bem disseminadas, né? Tecnologia, ela serve, né, para poder direcionar alguns negócios também, né? Aí você fala assim, poxa, eu quero ter um negócio escalável, né? Poxa, o que é um negócio escalável? Negócio escalável é aquilo que você consegue aumentar seu portfólio de clientes, né, com base na mesma força de produção. Por isso, por exemplo, vou citar um caso, né? A Amazon. A Amazon é uma potência, né, em termos de questão escalável, né? O Alibaba, né, que é chinês, né? Até o presidente da Alibaba falava, né? Poxa, eu quero vender os produtos do Walmart dentro da minha plataforma, né? E eu fui ter uma reunião com o gerente do Walmart, o Walmart falava assim, poxa, mas tantas warehouse medindo e tal, quanto espaço que ele ia ter que construir, quantos prédios, quantos galpões, caminhões, papapá. Ele saiu cafifado da reunião, falou, poxa, o investimento daquele, uma estrutura megalomaníaca para poder fazer uma parceria dessa, eu só preciso aumentar mais 2 servidores na minha plataforma para atender esse cara. Então, isso é ser os grandes negócios hoje, eles são escaláveis, ou seja, com um poder efetivo, né, bem pequeno, você consegue atingir uma gama de usuários bem alta, entendeu? Então, essas são as palavras do momento, né? E assim, quem quer empreender, né, eu dou um conselho, né, bem interessante. Existem maneiras de você fazer uma avaliação do teu negócio antes de você investir um centavo nele, tá? É a melhor coisa, então faça, tá? Existem técnicas de modelagem, né, que são no papel, Canvas, Design Thinking, que você pode pensar sobre esse negócio até ele chegar no e verificar quanto que esse custo é feito, entendeu? Fazer as contas e dizer, ok, isso é viável? Não, isso não é viável. E no meio do caminho, mesmo sabendo que isso é viável, você tem que passar por um processo de pesquisa exploratória, entendeu? Você tem que ir para o mercado e falar assim, você compraria meu produto? Você compraria meu serviço? Se ele fosse assim, assado, frito, cozido? Desenha, faz uma foto, faz um rabisco, mostra para o seu futuro cliente, tá? E aí, se ele falar que compra, e compra dentro dos preços que você tem expectativa, entendeu? Você espalha essa pesquisa, aumenta os N's, né? E você sabe se realmente você vai entrar no mercado ou não, entendeu?
Se você tem uma boa ideia, tá? E acha que essa boa ideia o mercado vai comprar, é o primeiro erro de um empreendedor. Entendeu? Quem manda na questão, né, do negócio, não é a tua ideia, por mais bacana, entendeu, que seja, né? É o mercado. É o mercado que dita as regras. Porque você não vai poder fazer um investimento alto em uma coisa que o mercado não vai comprar. Entendeu? E você tendo a expectativa de que sim, o mercado é comprador, aí, bom, vamos ver, vamos investir. Entendeu? Então, eu acho que a tecnologia ela é um bom fator para criar ideias e propagar ideias, né, escaláveis, né? Tá aí o fenômeno das startups, né? Então, o que mais me impressiona é que você vê gigantes, né? Gigantes preocupadas com pequenas empresas que nascem nas garagens, né? Isso é fantástico. Porque aí você vê, né? Poxa, o Itaú tem um parque de startup chamado Cubo, né? Aí vai lá, dá toda a estrutura. O quê? Estrutura? Eles estão de olho para ver se ninguém vai arrumar alguma coisa disruptiva que vai matar o negócio deles. Assim como a Google, eu vejo lá no parque do Inatel, né, na área de incubadoras, a gente recebia visita da Samsung, recebia visita da IBM, recebia visita de todos os grandes players, entendeu? Esses caras lá, olha que lindo, os caras estão de olho, tá entendendo? Eles estão morrendo de medo das startups, entendeu? Então é um momento excelente para quem tem uma boa ideia, entendeu? Investir nessa ideia, entendeu? Ela tendo sustentabilidade no papel, vá, entendeu? Eu acho que é um bom momento, sim, entendeu? Porque em crise surgem as melhores oportunidades, tá? É por aí. Maravilha. Ô Greg, já estamos chegando ao final, mas eu gostaria de falar, né? Nós aqui da Espaço Solução, né, eu já trabalho há 11 anos aqui, a gente foi acontecendo algumas mutações no decorrer da sua existência. Isso foi saudável, né? Nós começamos com uma empresa de assessoria lá no início, e a gente começou a trazer algumas novidades dentro dessa assessoria, né? Nós começamos a levar profissionais qualificados para outras empresas, né? Então a gente tem alguns profissionais alocados em outras empresas. A gente utiliza a contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão para o empresário. E você foi um dos nossos clientes que começou conosco o BPO, juntamente com a contabilidade. A Neurobrink foi um dos pioneiros que confiou na Espaço Solução, entendendo que você é um cara que conhece o mundo, conhece todas as coisas, e você sabe que nem tudo você pode, você olha para tudo de uma forma gerencial, consegue tomar a decisão, mas você precisa de pares, você precisa de pessoas, você precisa de parceiros para tocar alguma coisa, alguma situação. Nessa semana, nós estamos trazendo para os nossos clientes a semana do BPO, porque as pessoas não entendem o que é isso, né? E eu gostaria de que, se você pudesse falar da experiência que você teve do BPO financeiro, juntamente com a Espaço Solução, e de alguma ideia do que você entende desse mercado. Bom, isso para mim foi fantástico, porque, primeiro, né, no conceito de... A Neurobrink, ela surgiu com um conceito sólido de governança. Ixi, isso é uma palavra que todo mundo... Quem fala que tem governança, entendeu? Tem que ter muita sustentabilidade, né, do que está falando. Governança é um negócio muito profundo. Tá? E o que é governança? Né? É você ter controle, procedimentos, entendeu? E alguns costumes, né? A governança ela é um costume. Tá? E um deles, que foi opcional nosso, né, por exemplo, trabalhar de forma muito bem clara. Tudo aquilo que eu compro dentro da Neurobrink, eu compro com nota fiscal. Até o pré parafuso. Tudo aquilo que eu vendo com nota fiscal. Tá? Poxa, Greg, mas as empresas sempre dão um jeitinho no Brasil. Bom, na Neurobrink não vai ter jeitinho. Entendeu? E por que eu faço isso? Né? E por que eu faço isso? Porque se eu tiver um monte de artifícios para burlar o fisco ou para burlar questões no cliente, eu vou ter que ter uma estrutura gerencial muito grande. Entendeu? Se eu compro tudo com nota, se eu vendo tudo com nota, entendeu? Qual é a minha estrutura de gerenciamento? É baixa. Então eu falei assim, então não preciso ter contas a pagar. Então, meu contas a pagar fica
dentro da Espaço Solução, entendeu? E eu tenho a Neide aí, a Neide faz todo o planejamento de contas a pagar, entendeu? De forma muito bem categórica. Ou seja, se o cara emite uma nota para a Neurobrink, entendeu? No mesmo momento, a Neide já sabe, alguém faturou alguma coisa com você, porque está tudo integrado no sistema, entendeu? Então, olha que legal. Outro dia, um cara chegou e emitiu uma fatura nossa de R$8.000 para a Neurobrink, né? A Neide falou assim, Greg, quem que fez essa compra? Eu falei assim, peraí, isso está errado. Aí eu liguei para o fornecedor e falei assim, isso foi um orçamento que alguém botou aqui, tal, tal, tal. Ou seja, é interessante porque você tem as rédeas da empresa na mão com o menor número de pessoas possível, tá? Então isso é um conceito diferente, né? É um conceito novo que muita gente vai falar assim, poxa, esse cara é maluco, ó, esse cara vai se dar mal. Mas é a maneira que eu tenho. Por exemplo, estou nos Estados Unidos, eu gerencio entrando no Brasil. Quantas pessoas estão aqui ao meu redor? Né? Eu tenho meu computador, eu tenho a Neide lá, entendeu? Tem uma pessoa aqui em São José do Rio Preto. Ou seja, eu não tenho uma estrutura inchada, eu tenho uma estrutura eficiente. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe o que gasta, onde que gasta e de que forma que gasta. Entendeu? E eu não preciso ter um envolvimento muito... Meu sistema financeiro, meu sistema de contabilidade é o mesmo. Entendeu? Então hoje, se eu quiser saber, ó, eu preciso de um balancete para enviar para um edital da FINEP e tudo mais, é só apertar um botão, isso vai sair de maneira muito rápida. Entendeu? É diferente, nós vamos ter que ajustar aqui, porque isso aqui, esse dinheiro saiu, não sei o quê. Não tem isso. Entendeu? É muito simples. Então, o que eu falo, são maneiras de gerir uma empresa. Entendeu? Então, eu não condeno ninguém que faça diferente, que alguém que faça artifício, tem jogo de cintura, que consiga fazer isso. Tá? Eu optei por não fazer, eu optei por seguir as regras, entendeu? A legislação brasileira e botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Entendeu? Então, eu acho que essa parceria, viu, Márcio, quando você me deu essa opção, eu falei assim, putz, aqui, eu vou embarcar nessa aqui, entendeu? E nós já estamos há um bom tempo, né? E isso está funcionando. Eu falo muito disso para outras empresas, né? Para outras pessoas, entendeu? E elas falam assim, Greg, mas como assim? Você não tem contas a pagar? Eu falei assim, eu tenho, só que não é dentro da minha empresa, não precisa ser. Entendeu? Não precisa ser. Né? Então é muito funcional, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu gosto de trabalhar muito com a tecnologia, porque eu consigo ver tudo que está acontecendo, né? Desde o processo de pedido de compra, sai aqui, vem, até a nota chegou, entra no estoque de forma automática, entendeu? Então, essas questões eu gosto de ver. Isso tudo acontece na linha do tempo. E só tem uma maneira disso acontecer, disso ficar legal, é acontecer da forma certa, entendeu? Então, se você pega, né? Se você pega o processo, fala assim, não, ele tem que acontecer da forma certa, porque os sistemas eles são feitos para ser da forma certa. Não existe sistema que faz cambalacho, entendeu? Então, eu uso o sistema na essência do sistema, ou seja, é desse jeito aí. Então, nós faremos desse jeito. Acabou. Entendeu? Então, tem que fazer o pedido de compra, tem que fazer o pedido de compra. Informação para emitir a nota fiscal, assim. A nota fiscal entra automática. Ou seja, do processo de controle logístico até chegar o material dentro do meu warehouse, entendeu? Eu tenho apenas uma pessoa. Entendeu? Que faz tudo. Outra coisa bacana que a gente tem, que é uma dor de cabeça para empresas, né, de um modo geral, relatório de despesas. Puxa vida. Aí o cara vai, cola papelzinho aqui, não sei o que, manda e tal, passa por... Antigamente passava por fax, agora vai, fotografa, não sei o que, manda e-mail, vou ter que fazer... Tem que fazer o e-mail, no final da semana. Ferrou. Entendeu? O cara vai protelar. Então, o sistema que a gente tem hoje é o seguinte, o cara tem um appzinho, ele fotografa, anota, informa, pum, despesa já vai entrando dentro do sistema, entendeu? Quando ele fecha o relatório do celular, eu aprovo, já cai automaticamente para a Neide. A Neide já lança, ela não tem que botar nada, ela não tem que lançar nada, o sistema vai tudo automático, com fotografia das notas e tudo mais, pode ser conferido tudo. Eu checo se tem alguma coisa errada, ela passa para o outro cheque, depois ela vem, entendeu? Faz o reembolso, entendeu? De forma tudo automática, sem ter duplo trabalho. Entendeu? Não faz sentido nenhum a gente usar um sistema, o cara tem um trabalho de lançar, o outro tem um trabalho de conferir, o outro tem um trabalho de lançar, o outro tem aí manda tudo para a contabilidade lança de novo. Pô, não faz sentido. Então a gente tem que usar um sistema. Imagina o cara que é um no campo, né? Eu já tive empresa, eu tive 350 funcionários.
Tudo espalhado no Brasil. Vocês sabem o que é isso? Esses 350 funcionários fazendo relatório de despesa? Vocês têm ideia do que é isso? É uma loucura. Então, você imagina o que é você pegar tudo isso, relatório de despesa de 350 funcionários e uma pessoa lá, eram contas a pagar monstruoso, entendeu? Tinha 3, 5 pessoas trabalhando. Só que é o seguinte, se você pensar que o trabalho de digitação de um cara na ponta, entendeu, é menor do que um que vai fazer de 350, ele faz só o dele, pronto, acabou. O resto é só conferir, sim ou não. Então, essa filosofia de automação, essa filosofia que a gente trabalha, entendeu? E, poxa, isso sobra tempo para a gente focar naquilo que é importante. Isto, para focar naquilo que é importante, realmente pensar aí em estratégias, né, para crescimento, para desenvolver novos clientes, novos mercados, enfim. Né? Precisa sobrar tempo para o empresário pensar no futuro e não ficar amarrado aí nas operações e também na burocracia, mas pensar no futuro. O Greg, já você não acredita, ou você acredita, já estamos passando de 1 hora já de bate-papo. Tão boa a nossa conversa, né? Tão esclarecedora, né? Sensacional falar de tecnologia, a experiência que você está trazendo para nós, que a gente já está quase estourando o nosso tempo, né? Então, a gente quer muito agradecer aqui ao Greg por estar falando conosco, mas fala aí um pouquinho como é que é a experiência de viver aí nos Estados Unidos, né? Antes da gente ir aí para as considerações finais aí. Sim, bom, pessoal, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu amo o Brasil de coração. O Brasil é meu país, né? Eu nunca vou negar a minha origem, tá? Os Estados Unidos têm seus pontos bons, né? Tem seus pontos ruins, né? É uma cultura totalmente diferente, tá? É uma cultura que segue regras, né? Então, não aceita ver alguém, por exemplo, jogar um papel no chão, entendeu? Isso é uma coisa assim que, para nós, parece uma coisa absurda, mas são coisas que, para mim, me impressionaram, tá? Quando eu vim morar para cá. E o processo de educação daqui é muito bacana também, coisas que me impressionaram, tá? O cuidado com segurança, um cuidado até exagerado, entendeu? Exagerado com segurança. Entendeu? Você vê, por exemplo, eu moro numa cidade muito pequena, uma cidade chamada Weston, tá? Ela fica próxima aos Everglades, né, na Flórida, e ela é uma cidade que não deve ter, assim, ela deve ser, vamos assim dizer, um quinto ou um décimo do tamanho de Carapicuíba, entendeu? Em termos de área geográfica. É uma cidade muito pequena mesmo, tá? E essa cidade, entendeu? Toda plana. Imagina uma cidade que não tem uma ladeira, não tem toda plana. Essa cidade tem, se eu não me engano, 6 centrais, né, de corpo de bombeiro, espalhadas em locais estratégicos para que, se houver alguma ocorrência, uma unidade do corpo de bombeiro não leve mais do que 3 minutos para chegar em uma localidade. Puxa vida. Então, é um negócio assim absurdo, isso é um sonho, entendeu? Poxa, mas não tem tanta ocorrência de incêndio aí? Não tem, entendeu? Mas o dia que tiver, dificilmente alguém vai morrer, porque eles vão chegar a tempo. Esse é o conceito, entendeu, deles. Entendeu? Polícia, você vê carro de polícia em tudo quanto é lugar, é um dos lugares mais seguros dos Estados Unidos, o índice de criminalidade é o mais baixo, entendeu? Mas por que tem tanta polícia assim? É porque o índice de criminalidade é baixo. E se não tivesse, provavelmente... Então, é agir, né? O pensamento deles é assim, eu vou agir em antecipação. Tá? Então, esse é o ponto, entendeu? Não é uma cidade bem cuidada, um local assim, é um absurdo a questão que o zelo que eles têm com a gestão pública, entendeu? Tem problemas de corrupção, tem essas coisas, sempre tem discussão sobre isso, aquilo, assim, em todo lugar. Isso é uma característica do ser humano, entendeu? Mas menos do que a gente vê no Brasil. Então, me impressiona muito, tá? O estilo de vida norte-americano, tá? Como as coisas são feitas, né? Eu cito alguns exemplos, né? Aqui, literalmente,
você... sabe aquela regra da nossa lei, né? Você é inocente até que se prove o contrário, entendeu? Então, é um negócio fantástico que isso a sociedade norte-americana tem como conceito, entendeu? Então, todo mundo tem esse sentimento de liberdade, por isso eles obedecem às regras, entendeu? No Brasil, eu já vejo que é um pouco diferente, né? Você é culpado até que você prove a sua inocência, entendeu? E por isso todo mundo burla a lei. Eu já sou culpado mesmo. Eu já tenho. Então, o governo, né, trata a gente como culpados, entendeu? Em tudo, né? Ele é intervencionista em tudo. Então, é engraçado, né? São situações em que são diferenças, né? Eu acho que a diferença mais brutal que eu vejo entre Brasil e Estados Unidos não é nem a questão de riqueza, né? É a questão cultural, onde você sente, né, você respira a liberdade de uma maneira muito ampla aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma falsa liberdade, tá? A todo momento o governo, ele é teu fiscal, o governo, ele quer roubar alguma coisa, roubar, que eu digo assim, entendeu? Ele quer abocanhar alguma coisa, então ele já te imputa uma penalização sem que você seja o culpado por alguma coisa, entendeu? Não é essa a grande diferença. Bacana, maravilha. Bom, temos muito que agradecer ao Greg, né, por participar aqui conosco, por ceder o seu tempo, seu precioso tempo, para falar com a gente, né, dar essa, vou chamar de aula, porque eu gosto muito disso, né, dar esse ensinamento para a gente, assim, né, de uma visão geral aí da escola e da tecnologia, de empreendedorismo, né, muito obrigado. Não esqueçam de entrar nas no nosso canal do YouTube, fazer lá suas inscrições, né? Também tem as redes sociais da Neurobrink, depois procure saber mais o que é a Neurobrink, como é que ela funciona, que soluções ela tem, e ela tem muitas soluções aí de tecnologia, não só, né, para a educação, mas também para outros segmentos. E eu gostaria então, Márcio, de fazer sua consideração e depois o Greg também. Eu queria agradecer, Greg, sua disponibilidade, né? Costumo dizer que você é sempre pronto a atender, né? A gente já tivemos vários momentos que eu precisava de alguma informação de tecnologia e tudo mais. Você sempre foi muito generoso, proativo, sempre indicando os melhores caminhos. A gente precisa voltar ainda esses bate-papos aí, até para entender um pouquinho mais, porque eu não sou da tecnologia. Procuro me tornar da tecnologia, mas nós não somos, e você é um parceiro nosso assim que nos apoia sempre, que sempre tem um direcionamento bacana, um direcionamento, uma visão bem estratégica com relação a isso. Agradecer mesmo de coração, muito obrigado por compartilhar a sua vida, os seus ensinamentos, as suas dificuldades e esse empreendedorismo que você tem na veia, né? Você é um cara que olha para todos os lados com um olhar de tecnologia e um olhar de inovação. Obrigado, Greg. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Podem contar com a gente aí sempre. Tá? Qual mensagem você quer deixar, então, agora para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores aí das redes sociais, né? Deixa uma mensagem final aqui para a gente. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né? Vocês, a audiência de vocês aí, né? Dizer que a Neurobrink, ela está aberta aí para tirar as dúvidas, né? Quem quiser procurar, né? neurobrink.com. Tem também no Facebook, no Instagram. A gente, na medida do possível, a gente tenta atender todos, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação que vocês precisarem, pode procurar a gente, tá? Estamos aí para atendê-los. Obrigado, Greg. Muita paz e saúde aí para você, para toda a família. Muita prosperidade aí nos negócios, muita prosperidade na Neurobrink e em outros empreendimentos que você com certeza vai criar ainda. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.